Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula Ciência da Natureza. Vamos falar de genética e seus fundamentos. Século XX, a história continua. Eu sou o professor Fabiano, Escola Franklin Moreira Xavier. Preste atenção na leitura dos tópicos e em seguida iremos comentar alguma coisa. O século XX foi considerado o século de maior produção científica e tecnológica de toda a história da humanidade. Na área da genética, houve a redescoberta dos trabalhos de Mendel e os avanços dos estudos das células, com a evolução do microscópio e das técnicas de observação, além das contribuições de outras áreas, como a química e a física. Esse cenário provocou mudanças profundas na maneira de entender a hereditariedade. Um passo importante foi a descoberta dos genes e dos cromossomos. Então, como nós acabamos de ver aqui na leitura, o século XX houve um considerado avanço na produção científica. Por quê? Além da descoberta de Mendel, que eles redescobriram os estudos lá que nós já vimos sobre genética, como ele estudou lá as ervilhas e a hereditariedade, também se pôde observar melhor ainda com a descoberta dos microscópicos, e também com os estudos das células. Os microscópicos eles proporcionaram estudar detalhadamente as células, porque eles ampliam a imagem. E também devido à contribuição da química e da física. Então provocou profundas mudanças nessa área da ciência, na questão da hereditariedade. E também um passo muito importante foi a descoberta dos genes e dos cromossomos que aconteceu nesse século. Então, um século de muita crescimento e avanço científico na área da hereditariedade. Os cromossomos humanos. No interior da maioria das células do corpo humano, em determinados momentos, o material genético organizando-se, formando os cromossomos. A espécie humana tem as células somáticas, células não produtivas, 46 cromossomos, agrupando em 23 pares. Já os gametas, células sexuais, a metade da quantidade das células somáticas, ou seja, 23 cromossomos. O conjunto de cromossomos de um indivíduo é chamado de cariotipo. O cariotipo pode ser representado por meio de um cariograma, no qual os pares de cromossomos são colocados em ordem decrescente de tamanho, e no caso dos seres humanos, numerados de 1 a 22. Geralmente fica destacado os cromossomos sexuais X e o Y. Então nós vimos aí umas informações muito importantes a respeito dos cromossomos. A espécie humana, ela tem células somáticas, que são as células não produtivas, tem 46 cromossomos. E eles ficam agrupados em 23 pares, né? Já nos gametas, que é as células sexuais, a metade, que são 23, a metade de 46, 23 cromossomos. E também vimos que eles são os cromossomos de um indivíduo chamado de cariotipo, e eles podem ser também agrupados em um cariograma. O que é isso? Esse cariograma é uma estruturazinha, um desenho no qual se agrupa os cromossomos. Eles ficam em pares, agrupados de ordem decrescente de tamanho, né? A questão do menor para o maior. Então
eles são numerados de 1 a 22 e geralmente fica destacado o X e o Y. O que é isso? Nós iremos entender o que é esse X e esse Y mais na frente. As transmissões dessas informações hereditárias. As células sexuais são formadas por um processo de divisão celular, chamada de meiose. Nesse processo, uma célula somática, célula inicial, divide-se formando 4 células filhas. Como as células somáticas humanas contêm 46 cromossomos, o processo de meiose origina-se células sexuais com 23. Cada óvulo que nessa fase ainda é um ovocito, tem 22 cromossomos, mais um cromossomo X. Cada espermatozoide tem 22 cromossomos, mais um cromossomo X ou um cromossomo Y. São os cromossomos X e Y que determinam o sexo da pessoa. As mulheres apresentam XX e os homens X e Y. Então nós vemos aí que nas transmissões hereditárias, né, as células elas se dividem e no processo chamado de meiose. Essa divisão se origina nas células filhas de 46 de 23 cromossomos, porque eles têm 46 cromossomos, então na divisão, meiose, é divide no meio, então há 23 cromossomos que vai nessa divisão. Também nós vimos que as células, né, os ovocitos, eles têm 23, que esses ovocitos são as células reprodutoras femininas, elas têm 22 cromossomos, mais um cromossomo X. E no espermatozoide, que é o masculino, tem 22 cromossomos, mais um cromossomo X ou Y. Por que X ou Y? As mulheres ela apresentam somente cromossomo X e X, mas os homens apresentam cromossomos X e Y. E justamente é esses cromossomos que vai determinar o sexo da criança, do ser gerado aí nessa fecundação. Iremos falar disso mais adiante. Os cromossomos carregam as informações genéticas responsáveis pela transmissão de inúmeras características, como a cor da pele, a do cabelo, além da determinação do sexo. É por isso que os filhos têm características semelhantes às dos pais. Eles recebem na fecundação cromossomos de ambos na fecundação, ou seja, na fusão do espermatozoide com o ovocito. Os 23 cromossomos transportados pelo espermatozoide e os 23 transportados pelo ovocito se juntam, formando um conjunto de 46 cromossomos, 23 pares. O zigoto sofrerá divisões sucessivas e se tornará um embrião, e posteriormente um indivíduo completo. Então nós vimos aí que os indivíduos, as pessoas recebem, né, os seres formados, recebem as características genéticas de ambos, né, os seus genitores, o pai e a mãe, por causa que eles recebem na fusão aí do cromossomo do espermatozoide com o ovocito, ambos traz uma quantidade de cromossomos, 23 de ambos os pais, né, de ambas as pessoas. Então isso daí faz com que os seres que se originam venham ter características semelhantes aos dos seus pais. Nós vimos também que
nessa nessa fecundação, nessa fusão do espermatozoide com o óvulo, forma aí um já denominado de zigoto, que sofrerá divisões sucessivas, se tornará um embrião e posteriormente um indivíduo completo. Então, a reprodução a reprodução, né, faz parte dela a divisão celular, que já começa já desde lá antes da fecundação e pós-fecundação, que continua essa divisão, né, se formando um embrião e posteriormente um indivíduo completo. Que é o esquemazinho da formação da fecundação humana, temos aí representado, isso é só uma representação, tá certo, pessoal? X e X, aí no caso das mulheres, então na divisão se origina em um X, que eu falei no início 46, depois se divide, fica com 23. Temos aí o homem também, que é o pai. Já como nós vimos que o homem tem X e Y, na divisão pode X e o Y, então tá nessa essa questão aí da escolha, né? Pode ir um ou outro, no caso do homem, né? Então, se fecundar o cromossomo X do homem com X da mulher, vai nascer menina. Se fecundar Y e X, vai nascer menino, tá certo? Então, esse é um esquemazinho da fecundação humana. Irei estar postando as atividades em seguida. Vá para o livro de vocês, faça uma pesquisa, uma leitura do conteúdo. Irei estar postando também a página onde vocês irão pesquisar a atividade. Façam uma boa atividade, tenham um bom dia, um agradável dia, uma agradável atividade. Boa sorte a todos.